Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos de volta. Entrou uma ligação aqui, mas já voltamos. Então, o que eu tava dizendo era, a gente terminou ontem nosso propósito de grandes colheitas. Quem não assistiu ontem, tá a live lá no YouTube, precisa assistir. Foi bênção, foi um propósito incrível, como outros que a gente já fez, né? Cada propósito, Deus traz uma forma diferente de nos sacudir e transformar coisas dentro de nós. E graças a Deus esse propósito foi um propósito transformador. Nós recebemos palavras extremamente poderosas. E ontem não foi diferente. O encerramento ontem foi demais. Olha, a Fefe Ramos falou, olha, ontem foi maravilhoso e já tive resposta do início da minha colheita. Várias pessoas ontem testemunharam que depois da live já começaram a ter respostas, já começaram a receber vitórias, várias. Lá no nosso grupo, aliás, quem não tá no nosso grupo precisa ir para lá. Lá no nosso grupo, várias pessoas também testificaram, algumas pessoas me mandaram direct, me mandaram WhatsApp também, que ontem mesmo, depois da live, já começaram a ter respostas de coisas que estavam pedindo. Então é só o começo, pessoal. Quem ainda não recebeu, fica tranquilo. A sua hora também tá chegando. Uma nova estação chegou para nós. Ah lá, a Rosana falou, ó, eu também já tive desde o início. Quem mais aí já recebeu notícias aí das suas vitórias, das suas colheitas? Coloca aqui pra gente. Deixa eu ver quem são as pessoas que já começaram a colher frutos aí desse propósito que a gente fez. Aline, quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui pela primeira vez hoje. A Cat falou, Cat falou, eu quero entrar no grupo. É só você ir. Nossa, eu nem me apresentei, né? Pra quem não tá aqui, pra quem tá aqui pela primeira vez. Deixa eu anotar aqui. Pra quem não me conhece, o meu nome é Aline dentro do propósito. O meu Instagram. Meu nome é Aline, obviamente. E o meu Instagram pessoal é Aline dentro do propósito. Até fixei aqui. Quem não tá lá no Aline dentro do propósito, vai pra lá. O que eu ia dizer sobre isso? Então. Aí você entra lá no meu perfil e você vai ver o link da bio. No link da bio tem um grupo do WhatsApp. É um grupo abençoado. Grupo de oração. Ali o pessoal pede oração, divide, compartilha as coisas que quer compartilhar, as palavras que o Senhor fala no coração deles, eles dividem ali algumas coisas. Tem também o pessoal que conta os testemunhos, né? E ontem também tiveram vários testemunhos lá no grupo. Então é só você ir lá no Aline dentro do propósito, segue lá e você pega o link da bio. Deixa eu responder uma pessoa, porque hoje a gente pode responder. Mauri Lino. Ninguém tá usando o @ do Dave Leonardo. Se você for lá na página, essa página é uma página dedicada para ele. Se você fechar aqui agora e for lá ler o link da bio, você vai ver que tá bem claro lá para todo mundo que essa página é uma página dedicada ao Dave, mas que eu uso para fazer a obra de Deus. E graças a Deus a gente tem feito. Inclusive eu aconselho fortemente você fazer o mesmo. Você também tem uma página onde você consiga pregar a palavra de Deus e libertar a vida de muitas pessoas. Tá? Hoje eu quero dar essa resposta porque sempre tem uma pessoa, né, achando que a gente está usando alguma coisa. É porque não lê. Porque se você ler, você vai ver que a página é dedicada a ele tem a página dele, inclusive você acabou de marcar o @ dele aqui. Então não precisa disso. Inclusive eu sugiro que você faça a mesma coisa. Que você também pegue uma página e que você também comece a pregar para as pessoas. Porque a palavra do Senhor manda a gente ir por toda a terra e pregar a palavra. Como é que ouvirão se não há quem pregue? Entendeu? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Então eu sugiro que todo mundo que gosta de apontar o dedo comece a pregar a palavra do Senhor e libertar a vida de muitas pessoas. Porque o mundo está aí perdido, precisando de mais pessoas que têm vontade de pregar a palavra. Entendeu? Então é só para poder a gente deixar aqui bem claro. Certo? Pessoal, vamos orar? Vamos orar, vamos pregar, vamos falar da palavra do Senhor, vamos orar.
Ó, Fê falou, realizei um sonho de anos. Poderia fazer uma oração contra a inveja? Olha, se você é uma pessoa que está blindada pela oração, se você é uma pessoa que tem sua vida diante do altar do Senhor, se você é uma vida que tem um relacionamento com Deus, você não tem que estar preocupado com inveja. Isso são coisas sim que o inimigo usa. A inveja a palavra do Senhor fala que a inveja pode ser a pior macumbaria, mas na vida de quem está exposto espiritualmente, quem tem uma vida de santidade com o Senhor, quem tem uma vida com o Senhor, não tem que se preocupar com inveja, não. A palavra fala justamente o contrário, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então não tem inveja que atinge uma pessoa que está com a vida no altar, tá? Em nome de Jesus. A Fabiana falou, hoje eu comecei o jejum, glória a Deus. É isso aí, Fabiana. Faça mais propósitos com o Senhor, até a sua vitória chegar de forma completa. E o jejum é uma excelente ferramenta, né? Eu já falei isso pra vocês. O que mais, pessoal? Tiveram outras pessoas aqui. É isso, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. E a gente vai ler a palavra e nós vamos ver o que o Senhor tem para dizer para nós hoje. Amém? Quem não assistiu o propósito, quem perdeu alguma live, quem não fez e quer fazer, as lives estão salvas no canal do YouTube, tá? Então, vocês podem ir lá e fazer. Ainda está em tempo. Ontem nós viramos uma nova estação, espiritualmente dizendo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem pedido de oração, pode colocar seu pedido de oração. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome, para clamar a Ti, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos alcançar nessa manhã. Senhor, alcançar, Senhor, nós com Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa falar no nosso meio como o Senhor sempre faz. Que o Senhor possa alcançar vidas aqui hoje. Vidas, Senhor, que estão aqui necessitadas, Senhor, de um momento, de uma bênção, de um livramento, de uma cura. Senhor, pessoas que entraram pela primeira vez aqui, Senhor, e que precisam de uma resposta, que precisam de uma libertação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, agora alcançar cada necessidade, cada pedido de oração que está aqui, Senhor, sendo colocado. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estejam, Senhor, Pai, necessitadas agora, que precisam de um agir, que precisam da Tua mão estendida, que precisam, Senhor, de um rumo novo, de um caminho novo, de uma porta nova. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estender a Tua poderosa mão. Que o Senhor possa jogar por terra, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não te pertence. Pai, em nome de Jesus, que toda obra contrária, que tudo aquilo que não é Teu, possa cair por terra em nome de Jesus, das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Pai, que em nome de Jesus esse povo possa ouvir a Sua voz. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor possa falar, Senhor, tremendamente a cada coração e conosco. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que aonde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Senhor, então, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa, de maneira gloriosa, de maneira poderosa, Senhor, agir no nosso meio de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que essa manhã, Senhor, seja o primeiro dia de uma nova estação e que bênçãos, Senhor, sobrenaturais comecem a acontecer. Senhor, que colheitas, Senhor, grandiosas comecem a acontecer. Senhor, que a bênção do Senhor possa se estender a nós nessa manhã como um favor imerecido. Senhor, que a gente possa viver coisas que a gente nunca imaginou. Senhor, que a gente possa, Senhor, vencer batalhas que nós nunca pensamos em vencer. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir portas nessa manhã, fazer milagres, dar respostas, curas. Pai, em nome de Jesus, Pai, no nosso meio. Senhor, age no nosso meio pela nossa fé, pela fé que nós temos e pelo poder da Tua palavra.
e pelo poder, Senhor, e a autoridade que há no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós usamos, Senhor, desse nome agora, nessa manhã, que tem todo o poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e abre as portas, responda as orações, traga cura, Senhor, no meio das famílias, Senhor, que estão com enfermos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, fazer o milagre, agir sobrenaturalmente, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Senhor, que pessoas possam, Senhor, cada dia mais receberem respostas. Pai, em nome de Jesus, dos propósitos, das palavras que o Senhor nos trouxe, que a tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas durante esse segundo 2023. Senhor, porque nós cremos que há um novo ano, há um novo tempo, há uma nova estação, é um novo momento. Senhor, nós cremos que a atmosfera mudou, que o tempo mudou, que a temperatura mudou, que tudo, Senhor, mudou no mundo espiritual a partir de ontem para a glória do teu nome. Nós cremos nisso. E eu profetizo em nome de Jesus, na vida de cada pessoa que está aqui, que o Senhor Jesus possa, Senhor, alcançar, que o Senhor possa manifestar a tua glória, a tua graça, que o Senhor faça o teu milagre em nome de Jesus, que o Senhor faça, Senhor, coisas grandes, que o Senhor age de forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, grande, poderoso, fiel e santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu vi várias pessoas aqui colocando oração, pedindo oração para pessoas enfermas dentro de casa, mãe, não sei quem. Deixa eu te falar, a gente fez um propósito recentemente, um propósito de cura, que está salvo no canal do YouTube. E assim, tiveram muitos testemunhos, inclusive até o bebê José Miguel, que estava na UTI há 130 dias. Ele saiu depois desse propósito e está em casa com a mãe dele, graças a Deus. Então, eu sugiro que você que tem um familiar que precisa de uma cura ali, ó. Oração por mim, Si Freitas falou. E a cura da minha bebê, Ellen Vitória. Ô, Si Freire, vai lá no canal do YouTube, faz o propósito de cura, tá lá. Acessa essa unção de cura que foi derramada sobre nós durante aquele propósito. E com certeza Deus vai falar com você e vai agir na sua vida, na vida da sua família, tá? Então, quem tem necessidade de cura, pessoal, não que o Senhor não possa curar aqui agora. O Senhor cura numa oração de 10 segundos quando Ele quer. Mas existe um propósito específico onde Deus falou conosco tremendamente, de forma sobrenatural. Então, eu sugiro que você vá lá, que você pegue essas lives, elas são recentes, inclusive. Deve ter um mês, mais ou menos. Você vai lá e procura lá, live de cura. Você vai ver lá que tem 3 ou 4 ou 5, não me lembro. E você vai ver, eu fiz esse propósito com meu filho internado. Meu filho estava internado durante os dias que nós fizemos. Eu estava no hospital com ele. E o Senhor falou comigo que Deus tinha permitido, tinha me levado ali porque Ele queria fazer algo. E a respeito disso, que não era sobre o meu filho, mas era sobre o que Deus queria derramar sobre nós naqueles dias. E foi tremendo. E foi tremendo. Então, assim, tá lá. É só vocês irem acessarem, crerem, orarem e entenderem que através daquela palavra que o Senhor foi trazendo, o que o Senhor vai estar fazendo por você e por sua família na área da saúde. Amém? Então, olha lá, a Rosana falou, eu sou testemunha dessa live de cura. Meu esposo está em plena recuperação. Tiveram muitos testemunhos. Glória a Deus, Rosana. Muitos testemunhos, né? Inclusive o bebê José Miguel foi um testemunho forte também. Tava na UTI há 130 dias. Tem inclusive também a live da mãe dele contando isso lá no canal do YouTube. O canal do YouTube no link da bio. Você entra lá no link dentro do propósito. Você vai no link da bio, você tem acesso ao grupo, as lives lá no canal do YouTube. Mas se você procurar também, você deve encontrar lá a Aline dentro do propósito também. Tá bom? Vamos ler a palavra, pessoal? Hoje a gente vai fazer um devocional mais rápido.
Vamos ler aqui a palavra. Lá tem também o e-book dentro do propósito, para quem quer aprender a fazer propósito da maneira correta. Quem quer aprender a fazer da forma como a Bíblia ensina, sabe? Do jeito que funciona, do jeito que Deus nos orientou e que a palavra nos orienta. Tem também o e-book dentro do propósito lá no link da bio que você pode aprender a fazer, tá? E é importante que saiba. Então, a gente vai ler aqui a palavra. A gente vai ler aqui a palavra. Uma palavra que o Senhor vai trazer hoje pra gente de forma muito rápida, sabe? De forma pra gente poder realmente meditar. Nós estamos alegres pelo que o Senhor fez durante esses dias. Inclusive, hoje estava até pensando de fazer um resumo de todas as palavras que Deus trouxe durante esses dias, de tão poderosas que essas palavras foram. Mas é muito importante que você vá no YouTube e que você assista a live, porque tem unção que são derramadas no momento da live que você precisa assistir para poder acessar, porque é aquela palavra naquele momento que o Senhor está falando. E é de fato o que move, tá? Já que teve gente ali perguntando de propósito, né? Perguntando como é que faz, a gente vai ler um pouquinho aqui pra gente poder ver, inclusive o e-book também fala a respeito dessa palavra aqui. A gente vai ler aqui no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther 4:15. Esther 4:15. Quem tem a palavra aí pode abrir a palavra. Quem tem a palavra pode abrir a palavra. Quem não tem a palavra pode... Pode comprar, pode adquirir, pessoal. É super importante que você comece a ter o hábito de ler a palavra, de entender a palavra, tá? Então, a palavra de Esther hoje, capítulo 4, versículo 15. A palavra está dizendo assim. Então Esther enviou uma resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois iremos à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Então, eles estavam vivendo um momento, tanto Mardoqueu quanto Esther. Esther era uma rainha, mas ela era uma rainha naquele tempo, né? Um rei, ele tinha lá várias rainhas e ele não ficava o tempo todo junto com elas, né? Cada uma ficava um tempo e às vezes ele chamava, tinha que esperar ele chamar, porque tinha todo um costume, né? Na verdade era uma lei. Ela não podia ir na presença do rei antes que ele chamasse ela, antes que ele a chamasse. E ela estava aqui vivendo o momento porque uma pessoa tinha se aproveitado da confiança do rei para poder decretar, fazer um decreto selado com o anel do rei. E um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. E ele tinha se aproveitado disso, era um homem maligno que estava por perto do rei, era uma pessoa que ajudava o rei, comandava as coisas do rei. E ele, por raiva de Mardoqueu, ele induziu o rei a selar uma lei dizendo que os judeus iam ser mortos numa determinada data. E aí, Esther era uma rainha que não podia ir na presença do rei sem que ele chamasse. E já tinha um tempo que ele não a chamava. E ela não tinha o que fazer. E Mardoqueu manda um recado para ela. Fala, olha só, ele era inclusive um tio dela. E ele manda um recado para ela dizendo, olha só, Esther, tem um decreto dizendo que todos os judeus vão ser mortos.
Você não vai fazer nada a respeito disso? Inclusive, ele dá uma pressão nela ali. Ele fala, será que não foi para isso que Deus te colocou nessa cadeira? Entende? E aí, Esther vira para ele e fala, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que esperar ele me chamar. Eu não posso ir na presença dele, porque senão eu vou ser morta. E aí ele falou, se vira, minha filha, você precisa resolver isso aí, porque senão vai todo mundo ser morto, inclusive você, porque ela também era judeia. E aí ela pega e fala exatamente isso que a gente acabou de ler. Ela fala, então vocês façam um jejum por mim, eu vou fazer a mesma coisa, as minhas servas também. Proclame um jejum de 3 dias e de 3 noites, que depois desse jejum eu vou na presença do rei, mesmo que seja contra a lei, mesmo que eu morra por causa disso. Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, ela entende isso. E ela proclama um jejum e oração de 3 dias, ela e o povo dela. E depois desse jejum e dessa oração, ela tomar uma atitude a respeito daquilo que precisava ser feito. Então eu vi ali, né? Eu até li ali algumas pessoas falando, eu comecei o jejum hoje. E a palavra veio a respeito disso. Deixa eu te falar. Antes de você tomar qualquer atitude, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa, experimenta fazer uma consagração e uma entrega para o Senhor antes. Eu preciso de um agir do Senhor em uma área específica. Eu vi ali alguém falando, eu preciso de oração para o meu casamento tá frio. Será que não tá na hora de você fazer um jejum e consagrar o seu casamento ao Senhor? Eu preciso de uma porta de emprego. Será que não tá na hora de você proclamar um jejum, fazer um propósito de jejum e apresentar ao Senhor essa sua necessidade? Eu preciso ganhar uma causa na justiça. Eu vi uma pessoa ali falando que vai hoje numa audiência. Será que não está na hora de você fazer um jejum em favor desse propósito que você tem, dessa necessidade, dessa audiência? Entende? Então, o jejum e oração, ele tá na Bíblia em vários lugares. É bíblico. É uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. A oração sempre, o tempo todo. Orar é falar com Deus. A gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa ter uma live que a gente vai todo dia orar. Que a gente vai todo dia receber uma palavra. Que a gente vai todo dia alimentar o nosso espiritual. Porque isso é uma alimentação espiritual. O jejum é você deixar de alimentar a sua carne para alimentar o seu espírito. O jejum é uma ferramenta para fortalecer o seu espírito. Então, pessoas que estão fracas, estão se sentindo fracas, não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus, não conseguem, ou tá com problema, é jejum, é oração. É simples, não custa nada. Né? Enquanto tem gente aí que acha que precisa pagar uma BMW para não sei quem fazer um trabalho de não sei o que. Não precisa, você só precisa fazer propósito. Propósito é de graça, oração é de graça, jejum é de graça. Você não precisa pagar nem gastar dinheiro para fazer isso. Você precisa ter uma vida e um relacionamento com Deus. A doutora Eliane falou, eu posso tirar uma coisa que eu gosto muito de comer e beber? Não. O jejum é exatamente, doutora, o que está escrito aqui. É você não comer. Aqui no dela, ela não comeu e não bebeu. Porque era uma causa extremamente forte. Ela fez realmente um propósito para... Ela estava botando a vida dela em risco. Então, ela proclamou um jejum muito forte, de 3 dias sem comer e sem beber nada. Qual é a forma que eu acho que é simples de fazer, que você não vai e que você também não fica também fazendo um sacrifício de tolo? O que é o sacrifício de tolo? É uma coisa que você vai fazer e, cara, não vai fazer a menor diferença para Deus. Entende? Não é uma coisa que você gosta de comer. É você fazer um propósito de jejum. Eu vou ficar sem comer nada até um determinado horário do dia, por exemplo. Sabe? Mas você não comer uma coisa, mas tá comendo outras, eu não curto. Você pode até fazer se você sentir no seu coração. Mas eu não curto. Eu prefiro fazer um jejum até um determinado horário do dia. E não é só ficar sem comer, né? Esses dias eu até fiz uma postagem da... Esqueci o nome dela. Da pastora lá, que tava falando sobre esse tema.
Aí vieram os militantes, né? Porque sempre tem os que gostam de militar. Em vez de entender o que está acontecendo, vamos militar. Vamos pegar uma palavrinha para poder dizer outras coisas. E ela falou, é ficar sem comer. Aí vieram um monte de gente no comentário. Ah, não é só ficar sem comer, você tem que consagrar, você tem que não sei o quê. Sim, mas eu acho que ela tava dizendo justamente isso. Porque tem pessoas que querem tirar uma coisa. Ah, eu vou passar 1 ano sem tomar refrigerante. Cara, assim, não sei, sabe? Até que ponto isso tá surtindo algum efeito. Porque você vai ficar 1 ano sem tomar refrigerante, mas você vai ficar 1 ano orando, você vai ficar 1 ano consagrando. Às vezes você vai tirar o refrigerante, mas em 1 ano você vai acabar fazendo outras coisas que não era pra você fazer e que não vai adiantar de nada o propósito. Então, assim, eu prefiro que você estabeleça um prazo de tempo, como ela fez aqui. 3 dias, 7 dias, 21 dias, são números bíblicos. Ela fez de 3 dias. Muitos outros propósitos foram feitos em 7 dias. Tiveram gente que fizeram outros propósitos dentro da palavra de 21 dias. E tiveram até de 40, que foi Jesus. Né? Jesus, quando ele ia passar por tudo que ele passou para poder morrer pelos nossos pecados, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites, lá no deserto. E tanto é que quando ele estava fazendo o jejum, Satanás veio para poder tentar ele. Para poder tentar tirar ele do foco. Porque olha só a audácia de Satanás, achar que ia tirar Jesus do foco. Então, os números bíblicos são 3, Esther fez de 3 dias, 7, 21, que foi o jejum de Daniel, 21 dias, e 40 dias, que foi o jejum de Jesus, que foi o tempo de Jesus, o propósito de Jesus, a consagração de Jesus. Então, você que está começando, eu sugiro que você faça de 3 dias. Faz algo que você sente agora, que você consegue fazer, você não está acostumado. O tempo de jejum de oração é um tempo de consagração. Você tem que estar... Não adianta, sabe? E assim, e não confundam as coisas. Por exemplo, tem gente que vai fazer um jejum, mas no 4º dia vai pro boteco beber cerveja. Qual foi a ligação? Aonde que você conseguiu fazer essas coisas funcionarem? Entende? Então, o jejum e oração é parte de uma consagração na sua vida que ela já tem que estar acontecendo em outras áreas. Você já tem que estar caminhando para uma consagração. Caso contrário, dificilmente você tem um resultado disso. Por exemplo, Esther era uma mulher de Deus, ela já tinha uma caminhada com Deus, ela era judeia, ela tinha já vários propósitos com o Senhor, ela tinha uma intimidade com Deus. E ela faz um jejum e uma oração específica para uma situação que ela precisava do socorro de Deus. Você entende? Então, esse o ponto. Entenda o que o Senhor, o que você vai fazer diante de Deus. Eu sei que aqui eu estou conversando com pessoas de todas as religiões, de todos os estilos de vida, porque a gente não está falando com um povo que está numa igreja, que está vivendo uma doutrina, que está aprendendo da palavra, que tem pessoas que estão entrando e estão ouvindo essa palavra pela primeira vez. E ok, e graças a Deus por isso, porque muitas dessas pessoas têm mudado as vidas delas por causa da pregação e das palavras que a gente está falando aqui todos os dias, porque a palavra vai frutificando na vida das pessoas. Mas, por exemplo, eu não sugiro que você faça um propósito de jejum de manhã e vá para um boteco beber cerveja de noite. Assim, você perder seu tempo com uma coisa dessa, porque como que você está consagrando a sua vida se 2 horas, 5 horas depois você deixou de consagrar e já foi para o outro extremo? Então, consagração, jejum e oração primeira coisa, consagração é você começar a ter um relacionamento com o Senhor, é você começar a ter uma história junto com Deus, sabe? Segundo, para você buscar como Esther estava buscando, uma resposta por uma situação específica que você precisa do agir do Senhor. Então, Esther fez esse tipo de jejum. Outro, para você buscar libertação para sua vida ou para a vida de alguém na sua casa.
ok? Então a palavra do Senhor também falou de jejum e de oração quando o Jesus expulsou os demônios daqueles homens que foi para os porcos e que os porcos se jogaram no penhasco. Os discípulos falaram: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus falou: porque há casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, tem também o jejum e oração que ele vem para libertação. Aline, eu sinto que essa área da minha vida, ou eu sinto que essa situação na minha vida, ou eu sinto que eu preciso de uma libertação. Uma área da minha vida não tá legal. Eu tenho alguma coisa que eu tô sentindo que não tá bem. Você pode proclamar um jejum e oração também para a libertação de uma área ou da sua vida. Ou da vida de alguém que você ama. Por exemplo, uma esposa pode fazer um jejum e oração para um esposo que está numa situação que precisa de uma libertação, por exemplo. Ou uma mãe por um filho. Enfim, essas coisas. Bom, eu acho que basicamente são esses 3 propósitos que existem para jejum e oração. E aí, voltando lá para a história de Esther, eles fazem o propósito, né, de 3 dias e 3 noites de jejum e de oração e etc. Que foi o que ela estabeleceu. Você pode estabelecer um seu. Tem gente que perguntou ali, pode ser só de 1 hora? 1 hora é muito pouco. Como é que você vai fazer uma consagração só de 1 hora? Eu acho pouco. Agora, tem uma pergunta que vem muito. E quem toma remédio? Quem toma remédio vai fazer dentro da limitação que tem. Então, é uma questão de você ver realmente qual é a sua possibilidade. Você é uma pessoa, essa pessoa que perguntou, pode ser de 1 hora. Você é uma pessoa saudável? Você é uma pessoa jovem? 1 hora é muito pouco para você? Agora, se eu estiver falando com uma pessoa que tem toda uma limitação, que já tem uma certa idade e tal, talvez 1, 2 horas seja um bom número. Você entende? Você tem que fazer algo que a sua carne sinta, sabe? Também sou totalmente contrária você tentar fazer uma coisa muito forte. Eu já fiz muitos propósitos muito pesados. Já fiz propósitos muito pesados na minha vida. Já fiz alguns propósitos mais fortes. E hoje eu vou até onde a minha limitação vai. Então, você precisa entender isso. Você é uma pessoa jovem? Você é uma pessoa saudável? Qual é a sua idade? Será que 1 hora para você não é uma coisa que tanto faz, tanto fez? Não vai mudar nada na sua vida? Você precisa fazer essa análise, sabe? Do que é o suficiente tanto para você sentir quanto para Deus aceitar o seu propósito. Porque a gente precisa fazer propósitos que sejam aceitáveis. Outra coisa que a palavra do Senhor fala. É melhor a gente não votar do que votar e não cumprir. Então, não faça propósitos que você não consiga levar até o final. Porque você também vai errar. Então, tenha bom senso. Seja honesto com você mesmo e com Deus quando você for instituir um propósito. Seja honesto, você está fazendo isso. Você está fazendo isso de forma honesta com você e com Deus. Seja honesto na confecção do seu propósito. Amém? Em nome de Jesus. E aí, voltando para a história dele, só para vocês saberem como que termina, né? Para quem não sabe, quem não conhece. Zane falou, jejum é sacrifício, acho. E não é. A sua carne precisa sentir. Na verdade, jejum é uma ferramenta que a Bíblia ensinou, ponto. Então, da onde que sai essa história do jejum? Por que o jejum? Por que tá escrito na Bíblia? Então, o ponto é esse, sabe? Hoje já existem vários estudos científicos mostrando o benefício de um jejum. Então, existem vários estudos científicos. Estudo científico é aquele estudo que foi comprovado pela ciência, que fala do benefício. Mas Deus colocou na Bíblia. E a gente faz porque é Bíblia que está dizendo que tem que fazer.
Amém? Então, é Bíblia. Primeiro ponto, é isso. A gente faz não porque é isso, porque é aquilo, porque a ciência disse. Não, é porque está na palavra. A gente obedece. Palavra é obediência, certo? Então, se a palavra diz que jejum e oração são ferramentas, jejum e oração são ferramentas, ponto. Porque é sacrifício, não só porque é sacrifício, porque a ciência já comprovou muitos benefícios de jejum. Então, quando o Senhor Deus colocou isso na palavra, eu creio que tem muito mais do que só um sacrifício por trás disso, inclusive a ciência já comprovou também. Mas jejum não pode se tornar um sacrifício de tolo na sua vida. Eu acabei de explicar isso aqui. Não adianta fazer um propósito de jejum e de oração de 3 dias e sexta-feira, sábado e domingo você passar 3 dias na prostituição, na bebida e na cachaça. Você perdeu o seu tempo. Porque esse propósito você jogou na lata do lixo. Porque propósito é consagração. Ou você começa a ter uma vida consagrada com Deus, ou dificilmente vai adiantar você ficar fazendo esse tipo de propósito. Desculpa a sinceridade. Amém? Mas é porque precisa ser falado, porque você precisa saber o que você está fazendo. Meu papel aqui é mostrar para você segundo a palavra. Amém? Então, é isso. Então, é isso aí. Faça seu jejum com Deus, mas antes, entenda que você precisa criar uma vida de santidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida com Deus de fato. Esther era uma mulher que ela tinha um relacionamento com o Senhor. Amém? E é importante que tenha. Então, antes de você cuidar do jejum, então eu faço o quê? Eu não faço jejum? Antes, começa a ter um relacionamento com Deus. Antes, começa a plantar no relacionamento com Deus. Antes, venha para as lives, venha aprender da palavra. Antes, deixa o Senhor começar a te libertar primeiro. Porque para você fazer o jejum na hora que você já tiver, no momento que você já tiver. E assim, em poucos dias ouvindo a palavra, sua vida já começa a ser transformada, seus pensamentos começam a ser transformados, o seu coração começa a ser transformado, os vícios começam a ficar para trás, a bebedeira começa a ficar para trás. Não porque alguém vai te dizer isso, mas é porque a palavra vai começar a te libertar. Então, deixa primeiro uma libertação começar a acontecer. Ou você, por favor, faça o jejum, faça a oração e abra mão dessas coisas até o Senhor falar com você. A Fabiana falou, né? Só jejum, tem que entregar uma vida para Deus. Tem que ter uma caminhada. Se você já tá aqui nessa live, você já tem um bom início. Porque aqui a gente tá ouvindo a palavra todos os dias. Já é um ótimo início. Para quem quer começar a ter uma vida com Deus. Priorize isso na sua vida. E não só aqui, se você quiser assistir outra live, você pode assistir. Se você quiser assistir uma pregação no YouTube, você pode assistir. Mas é importante que você esteja alimentando o seu espírito. Amém? Vamos orar? Bom, acabou que não era o programado, mas acabamos falando de propósitos aí. Porque eu sei que muita gente tem muita dúvida. Vai ficar salvo no YouTube para você mandar para alguém que gostaria de saber. Porque eu vejo muitas pessoas tendo muita dúvida disso. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessas explicações? Foi útil para vocês? Me conta aí, vai me colocando aí nos comentários se fez sentido, se essa explicação, se vocês precisam desse tipo de explicação. Porque às vezes também eu penso que estou falando com pessoas que já estão sabendo disso e às vezes não estão. Então é importante que você saiba, né? Ali no período do jejum, tem que ficar orando e ler a palavra? Não, não tem como, porque às vezes você vai pro trabalho, você tem que seguir sua vida normal. Porém, na hora de entregar o jejum, é importante que de você abrir o seu jejum. É legal que você dobre seus joelhos e apresente, Senhor, eu vou entrar. Primeiro você tem que apresentar o propósito que você vai fazer. Senhor, eu vou fazer um propósito de 3 dias de jejum, em favor disso, disso e disso. Você apresentou. Aí deu lá o primeiro dia, entrega pro Senhor, vai lá e dobra o joelhinho, fala, Jesus, ó, eu tô na consagração, que eu falei pra você que eu ia fazer, então tá aqui, tô começando o meu jejum. Você vai entregar, você vai ficar vigilante aquele período ali que você tá sem alimentação, você vai ficar prestando atenção, porque às vezes você tem que ficar prestando atenção, porque às vezes o inimigo vem tentando fazer algumas coisas, alguém te tirar do sério, você
sei lá, dar uma explosão, xingar alguém ou dar uma briga com alguém. Fica vigilante ali. Você precisa estar num espírito de oração. Quando for a hora de entregar, você entrega. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um jejum até 11 horas da manhã, até meio-dia. Eu apresentei, quando for 11 horas da manhã, meio-dia, eu entrego o meu jejum, faço uma oração entregando e, se possível, leio uma palavra. Se você estiver num local que dê para você ler a palavra, é importante que você leia a palavra ali para o Senhor falar com você. Aí o Senhor falou, você pega aquela palavra, guarda no seu coração, vê qual que orientação que o Senhor está te dando. E pronto, vai fazer seu almoço, vai alimentar. Basicamente isso. Não tem muito diferente, tá? Agora, tem que ficar dobrando, tem que ficar dentro do quarto com a porta fechada, orando e jejuando? Não. Se você não tem como fazer isso, você não vai fazer. Não tem como. Se você precisa ir trabalhar, levar seu filho para a escola, se você precisa viajar, você vai viajar, você vai fazer o que tem que ser feito. Ali, lá onde eu tô, não vai dar para dobrar o joelho. Cara, vai no banheiro, fecha o olho, se tranca dentro do banheiro, fecha o olho ali e entrega seu jejum. Se você pode ir para uma sala, fecha a porta da sala, dobra o joelho e ora. Eu já fiz isso muito. Dobra o joelho ali, se der, se não der, entra dentro do banheiro, fecha a porta, fala com o Senhor. Vai pro carro, tá dentro do carro, entrega ali. O Senhor é prático. Amém? Aqui, ó, a Danda falou, vivo fazendo consagração, mas aprender muita coisa que fazia errado. Acho que ela tá falando que aprendeu, né? Tem que tentar fazer certinho. E é como eu falei, é melhor você fazer uma coisa que tá dentro das suas possibilidades do que você fazer uma coisa, sabe, que você não vai conseguir carregar até o final, que vira um peso na sua vida. Não é esse o propósito. Por isso que essa ideia de sacrifício, por isso que eu falei, o sacrifício até certo ponto. Não é aquele sacrifício que tem que subir a escada de não sei aonde, de joelho. Cara, Deus não recebe nada disso. Isso é sacrifício de tolo. Eu vou lá na cidade não sei qual, subir a escada de joelho porque Deus me deu uma graça. Aonde que está na Bíblia? Por favor, gente, vamos fazer as coisas que estão na Bíblia. O que está fora da Bíblia, joga fora. Aonde na Bíblia que você viu alguém subir uma escada de joelho de graça? Aonde na Bíblia que você viu ir pra cidade não sei qual de a pé? Não, isso não existe, isso é sacrifício de tolo, Deus não precisa disso. Deus precisa do nosso coração e de propósitos que estão na palavra. Passou do que está na palavra, é coisa do homem, é coisa da invenção humana. A palavra do Senhor fala a respeito das invenções humanas. Então, pode esquecer essas coisas, de andar de a pé, de subir escada descalço, de não sei o que, de joelho, de ajoelhar no milho. Não, esquece isso. Nada disso tem base bíblica. Nada disso tem base bíblica. A gente só faz o que tiver base bíblica. Alguém perguntou ali, pode tomar água? Eu sugiro que você tome. Agora, se você não quer tomar, você não toma. É o seu propósito com Deus. Eu tomo. Eu tomo. Às vezes eu nem sei se eu tomo também, que eu não fico prestando atenção nisso. Mas eu não faço jejum de água. Pronto, vamos orar então? Pronto, acho que tirou bastante dúvida aí, né? Que bom, acho que eu tirei as dúvidas aqui que apareceram aqui. Glória a Deus. Gente, entenda uma coisa, Deus ele é prático, viu? Deus não tá procurando gente para virar escravo dele. Muito pelo contrário, Deus tá querendo que você seja livre. Você faz até onde a Bíblia te manda. Passou da Bíblia, peraí, desculpa, mas isso aí não tá na Bíblia não vou fazer não. Entendeu? É assim que a gente faz. Esse negócio de promessa. Vou fazer promessa. Esquece isso também.
Ah, vou fazer promessa. Se Deus me der isso, eu vou aquilo. Não lembro na Bíblia de ter isso. Não lembro. Não lembro. Muito pelo contrário. Sei de pessoas que querem, que precisam e que vão atrás. Vão pagar preço de jejum, de oração e de vida com Deus para poder receber suas vitórias. Isso na Bíblia tá assim, ó. Agora, sabe, essas promessas. Se Deus me der, se Ele não der, eu não faço. Mas se Ele me der, eu vou fazer. Não sei disso na Bíblia não, viu? Se Ele me der, eu vou. Ah, agora Ele me deu. Ih, agora eu tenho que cumprir. Por que você não faz antes de receber? Por que você não atrai a atenção de Deus para sua vida da forma correta? Por que você não faz coisas com um coração honesto diante de Deus? Eu não acho isso honesto. Ai, se Deus me der, eu vou. Não sei. Toma muito cuidado. A Karen falou, acho que vai de religião para religião, independente de qualquer Deus é um só. Não, tá, Karen? Não vai de religião para religião, não. Tem religião que segue isso aqui, tem religião que não segue. A que não segue, você pode cair fora. Vaza. Você vai arrumar um problema para sua vida espiritual e ainda vai perder sua salvação. Não é não, tá? A Bíblia é que o Deus que é um só é o Deus da Bíblia. Tá assim de religião que faz tudo errado. Assim. Toma muito cuidado com essa fala sua. Tá? Vai atrás do que tem Bíblia. Que esse livro aqui é lido e executado. E ponto. Passou desse livro aqui, sai fora. Não conheço Bíblia. Talvez seja por isso que você tá tendo essa fala. Procure conhecer Bíblia. A palavra do Senhor fala que o meu povo, o Senhor falou o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então busque conhecimento da palavra, que você vai ver que não é a mesma coisa, não é o mesmo Deus. De jeito nenhum. Inclusive o que mais tem é a imitação de Deus. O que mais tem é a imitação de Deus. É o inimigo tentando enganar as pessoas, fazendo imitações falsas. Você quer exemplo? Nenhum lugar da Bíblia manda você ir em cemitério fazer despacho. Em nenhum lugar da Bíblia manda você andar de joelho em escada em lugar nenhum. Em nenhum lugar da Bíblia manda você... que mais? Matar a galinha, botar farofa e pôr pinga pro espírito. Nenhuma palavra, nenhum lugar na Bíblia fala isso. Religião não é a mesma coisa. O Deus não é um só. Abre o olho. Em nenhum lugar da Bíblia ele fala que Exu existe. Em nenhum lugar da Bíblia fala... Tem muita coisa errada. Abre o olho. Não é a mesma coisa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhum. Não é só isso não. Tem várias outras coisas. Se começar a falar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro. Muita coisa errada. Muita coisa errada. Muita coisa errada. É cada absurdo... Nenhum lugar da Bíblia está escrito nada disso. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia, se você lê... O que acontece na Bíblia às vezes é... Porque existem coisas que é do costume daquela época. Mas isso a história comprova. Eu vou te falar, o que tem mais é historiador nesse mundo para comprovar as coisas da Bíblia. Porque tudo que muita gente quis foi tentar negar a Bíblia. Então existe toda uma questão histórica. Se você for para Israel, se você fizer uma viagem para lá, você vai ver o tanto de base histórica que existe nas histórias da Bíblia, que são comprovadas com as localizações. O que mais teve ali foi historiador ali para comprovar aquilo que é falado na Bíblia. E vou te falar, tudo é comprovado. Se não fosse, já ia ter jornais, revistas e canais do YouTube e Instagrams negando a Bíblia. Não conseguem negar. Não conseguem negar. Então, a Bíblia é a verdade absoluta. O que às vezes acontece é o costume daquela época. Gente, costume.
O costume dos nossos pais foi diferente do nosso. O costume dos nossos filhos vai ser diferente do nosso. Costume, as coisas vão mudando. E vão tendo costumes, leis, as coisas vão tendo ajustes. Agora, uma coisa é o costume da época. Outra coisa é você fazer uma coisa que está totalmente fora da Bíblia. Tá? Então, a gente não pode aceitar. O que está na Bíblia é Bíblia e acabou. E é Bíblia. E a gente é inteligente para poder olhar e ler. Não sei, ali não entendo de Bíblia. Nem Bíblia eu tenho. Venha para as lives. Venha para as lives urgente, porque você precisa entender de Bíblia. Para uma coisa como essa aqui agora que foi falada, que religião é tudo igual, que Deus é um só, não colar para você. Eu entendo ela e não é nada contra a fala dela. Mas sabe por que ela tá falando isso? Porque ela não conhece a palavra. Se ela conhecesse a palavra, ela não ia falar isso. E é por isso que ela tá sendo convidada a ficar aqui nas lives para aprender a palavra. Inclusive, minha flor, me chama lá no meu direct, no Aline Dentro do Propósito, que eu vou mandar uma Bíblia para você. E você vai vir para as lives e vai aprender a Bíblia comigo. Viu? Para você não repetir mais essa sua frase. Essa sua frase tá errada. Viu? Você pode me chamar no direct e falar, Aline, fui eu que falei aquela frase. Manda para mim a Bíblia que você falou que ia mandar. Eu vou mandar uma Bíblia para você e você vai vir para as lives e eu vou te ensinar a Bíblia para você ver que não é a mesma coisa. Viu? E vale para todos isso, porque eu sei que muita gente ouve, porque isso é o que a gente ouve. É tudo igual, Deus é um só, tá tudo certo. Não tá, não? Mentira. Tá, não. Pelo contrário, o que mais tem é religião se dizendo de Deus e Deus tá muito longe daquele lugar. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Desde que você esteja seguindo a Bíblia. A pessoa que não sabe ler tem como escutar, baixar no celular. Tem, mas às vezes a pessoa não sabe, não sabe ler, né? Precisa ter alguém ensinando. Aí depois que ela aprende, que ela vai entendendo, ela consegue ler sozinha. Qualquer Bíblia serve, porque tem uma Bíblia que eu encontro tanta coisa. Tem algumas Bíblias que tem os livros a mais que não estão certo, não. Principalmente Bíblia católica. Tem uns livros a mais lá que não foram acrescentadas por livre e espontânea vontade do homem mesmo. O pessoal vem dar palpite sem fundamento. Não, Ingrid, é falta de conhecimento. É bom que a pessoa fale, porque tem outras pessoas que pensam igual a ela, e aí a gente pode abrir o olho deles, entendeu? Eu não acho ruim, não. Deus é um só, cada um explica, tem um ensinamento diferente. Mais ou menos. Tem que explicar dentro da Bíblia. Foi o que eu acabei de falar. Se tiver diferente da Bíblia, tá errado. Vamos orar, gente? Qual que você sugere? Eu sugiro para quem tá começando a NVT. Não é Bíblia, é uma versão. Por quê? Porque a Bíblia é uma tradução. Ela é traduzida porque ela foi escrita em outro idioma, como qualquer outro texto. Só que a NVT, que é Nova Versão Transformadora, ela usa uma tradução para o português mais coloquial, mais na linguagem de hoje, mais nas palavras que a gente entende. Então, por exemplo, ela pega uma palavra que na tradução do hebraico fica muito rebruscada, que às vezes você sabe que o nosso português é extremamente complexo, né? Nosso português é uma das línguas, inclusive, mais complexas que existe. Tanto que nem nós sabemos falar português direito, não é? A gente não fala direito, a gente não conjuga direito, só que na hora de traduzir tem que traduzir direitinho. Então acaba ficando muito rebruscado. Às vezes uma tradução para uma palavra que a gente não conhece muito, que é uma palavra que a gente não usa muito. Então, essa versão aqui, Nova Versão Transformadora, ela deu uma corrigida, ela trouxe palavras, ela pega a mesma palavra, mas transforma ela pega uma sinônima dela que é mais usual. E aí o nosso entendimento fica mais fácil.
Então, para quem tá começando, eu sugiro que você pegue essa. Agora, aquela do Almeida lá é boa, só que às vezes ela vai ter algumas palavras que você vai ficar assim, que é mesmo que quer dizer essa palavra? Porque o nosso português é uma língua muito complexa, se a gente for usar corretamente, né? Que a gente não usa, a gente fala tudo errado. E aqui no Brasil, ainda tem... O português é tão complexo e o Brasil é um país tão grande que você pode ver que muda muito de um lugar para o outro. O sul é de um jeito, o centro-oeste é de outro, o norte fala de outro jeito, o nordeste fala lá de outro jeito. Por quê? Porque o nosso português ela é uma língua muito, muito forte, muito, muito complexa. Então, tem gente que fala, por exemplo, tem gente que fala tu, tem gente que fala você, sabe? Então, o nosso português é uma língua muito complexa. Então, uma nova versão transformadora, ela transforma essas palavras. Amém? Então, se você quiser comprar, você pode comprar NVT. Gente, gostei de ensinar para vocês isso, né? Uma live mais esclarecedora do que de pregação. Eu acho que para as pessoas que estão comprometidas, e tem muitas pessoas aqui que já estão nas lives há muito tempo, que estão super comprometidas, que gostam, que estão buscando realmente ter uma vida com Deus aqui. Então, eu acho que foi bom, porque tem muita dúvida. E você que deixou algum comentário, que de repente eu comentei alguma coisa, pode ficar tranquilo, você é super bem-vindo para trazer suas opiniões, não precisa não falar, pode falar, porque eu tô aqui realmente para poder te ajudar no que eu sei, que tem coisas também que eu posso não saber. Entendeu? Então, eu posso também não saber tudo, mas graças a Deus eu sei, de Bíblia eu sei bastante. Então, Deus me deu essa graça. E outra, gente, eu sirvo o Senhor há 24 anos. É totalmente diferente de uma pessoa que tá começando agora. Então, eu tô aqui para ajudar vocês mesmo, tá? Então, não precisa ficar chateado, não. E nem ficar com medo de dar a sua opinião, você pode dar. Fica tranquilo, você pode dar sua opinião, se eu concordar com ela, eu vou falar, se eu não concordar, eu te esclareço, e se você quiser acreditar no que eu tô falando, amém, se você quiser continuar pensando do jeito que você quer também, amém, e nós estamos aqui para ter liberdade de expressão, ninguém aqui precisa ficar constrangido de nada. Eu até acho bom vocês tirarem as dúvidas, e é isso que eu acabei de dizer, eu tenho 24 anos, que eu sirvo a Deus, e 24 anos que eu leio a palavra direto. E assim, e que eu prego também há muitos anos. Deus me deu esse dom há muitos anos também. De palavra, de Bíblia. Então existe um dom ainda aqui, que ainda é outra coisa que Jesus me deu. Então fica super à vontade aí para usar o meu conhecimento à vontade. Meu conhecimento tá aqui à disposição de vocês, o meu dom tá aqui à disposição de vocês. E eu gosto de ensinar a palavra, eu amo ensinar a palavra. É por isso que eu abro as lives, amém? Então, vocês podem ficar tranquilos, tá? Você que deu alguma opinião, fica super tranquilo. Não tem opinião certa e nem opinião errada. Agora, se não tiver de acordo com a palavra, eu vou falar, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, porque mais importante nós precisamos fazer. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa manhã para Te glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Senhor, obrigada por esse tempo que nós tivemos aqui de qualidade, onde a gente pôde, Senhor, meditar em algumas coisas, falar a respeito de outras, Senhor, e tentar falar da forma mais correta aquilo que a Sua palavra ensina. Nós precisamos fazer de acordo com a Sua palavra. Nós não podemos errar, Senhor. Nós não podemos fazer errado. Nós temos que fazer da forma correta e buscar conhecimento. Senhor, e nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de meditar na Tua palavra, de aprender conforme a Tua palavra e de fazer conforme a Tua palavra também. E é isso que nós queremos. Fica à vontade no nosso meio, Deus.
para poder falar conosco, para poder nos orientar, para poder nos trazer reflexões importantes. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade para nos ensinar. O Senhor é o nosso Pai, é o Deus que ensina, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. Pai, ensina o teu povo todos os dias, pega na mão do teu povo. Senhor, ajuda cada pessoa que está aqui hoje, nessa sexta-feira abençoada. Senhor, que eles possam viver milagres nesse dia, que esse dia de hoje seja um dia de grandes respostas, de grandes coisas acontecendo. Pai, que eles possam, Senhor, se lembrar de voltar para glorificar o teu nome, ou seja, que essas pessoas possam, Senhor, começar a falar a respeito do que o Senhor está fazendo na vida delas para que o teu nome seja glorificado. Senhor, que pessoas que estão enfermas sejam curadas agora. Pessoas que estão, Senhor, que precisam de uma libertação espiritual na vida dela, ou na casa dela, ou na família dela, que ela possa, em nome de Jesus, viver essa libertação espiritual agora. Pai, pessoas, Senhor, que precisam de vitórias nos seus casamentos, nas suas casas, com seus filhos, Senhor, que elas possam agora, a partir desse momento, ver Cristo. Que Deus abençoe essas pessoas. Oi, voltou? Voltou, eu acho. Amém, acho que voltou. Entrou, acho que enquanto eu tava de olho fechado, entrou uma ligação aqui, por isso que deu uma travada. Pessoal, Deus abençoe vocês, o dia de vocês, a live vai ficar salva no YouTube, manda para alguém que precisa saber desse conteúdo que a gente falou hoje, dessas informações que a gente falou hoje. Em nome de Jesus, quem não tá no grupo do WhatsApp vai pro grupo, quem não tá lá no Alinho Dentro do Propósito vai para lá, quem não... que mais? O canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Assista no final de semana as lives dessa semana, da semana passada. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Aproveitem o final de semana de vocês. A gente volta com as lives na segunda-feira. Vai lá pro Alinho Dentro do Propósito, que lá eu vou falar o horário. Pode ser que a partir da semana que vem a gente mude o horário um pouquinho. Que eu já queria fazer, mas esperei o propósito terminar. Tá bom? Então, vai lá pro Alinho Dentro do Propósito para você se manter informado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se preparem aí para as bênçãos que o Senhor está trazendo para nós nesses dias, em nome de Jesus. Glória a Deus.